Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Acesse aí futura.org.br para você acompanhar na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, onde você estiver aí as nossas transmissões ao vivo nas tardes do Futura. E no programa de hoje vamos falar sobre o papiloma vírus humano, pois é, o vírus HPV, que é responsável por quase 100% dos casos de câncer do colo de útero, que atinge 15 mil mulheres no Brasil todos os anos. A vacina é a forma mais eficaz de prevenção e pode evitar 70% dos casos de infecção pelo HPV. Em todo o mundo já foram aplicados em mais de 200 milhões de doses e aqui no Brasil a vacinação é gratuita para meninas de 9 a 13 anos e para meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV. Mesmo assim, as campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde têm dificuldade de atingir as metas de imunização. Muitas meninas até tomam a primeira dose, mas deixam de tomar a segunda, que complementa a imunização. Então, para discutir formas de prevenção, tratamento, a gente recebe aqui no estúdio o Paulo Salustiano, que é médico urologista. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bom. Também conosco aqui no estúdio está a Isabela Balalai, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bem-vinda mais uma vez, Isabela. Obrigada. E ainda conosco a Esther Shapiro, que é educadora e consultora pedagógica. Tudo bem, Esther? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões para as nossas redes sociais. Não faltam formas de você se comunicar com a gente. Então vamos lá. Primeiramente, no facebook.com/canal Futura Oficial, você já encontra aqui esse post com a foto de uma vacina para lembrar você que existe vacina contra o HPV. Então você pode aqui embaixo curtir, comentar, compartilhar, deixando registrada a sua questão. Também no microblog, no Twitter, em até 140 caracteres, mande a sua mensagem para a gente, marcando @canal Futura. Ou ainda aproveite o WhatsApp, está aqui também em destaque na nossa página no Twitter, que é o 21 968 668 414, só mandar aí o zap para a gente. Ou ainda temos o bom e velho telefone fixo, que segue à sua disposição, 0 operadora 21 2273 5020, mande desde já o seu recado. Bom, eu falava aqui no comecinho sobre alguns dados, né, passados pelo Ministério da Saúde em relação ao HPV, e falando com a Isabela antes de começarmos, tem muita gente que diz ainda, Isabela, que não sabe, que nunca ouviu falar sobre HPV. A gente já falou muito aqui no Conexão, você já esteve com a gente, existe vacina disponível, mas tem muita gente que parece que não quer saber que existe esse problema, né? Muita gente ainda enxerga como novidade, acha que é uma nova vacina, uma vacina que está em uso desde 2007, inclusive aqui no Brasil. Uma vacina que desde 2007 está na rede privada, sempre considerada cara, e é uma vacina cara. Desejo de todos de que ela fosse abraçada pela saúde pública, e a gente vê a vacina na saúde pública e percebe que metade das meninas ainda não foram vacinadas. A gente pensando nessa estratégia da vacinação com as meninas, caso todas fossem de fato imunizadas, qual seria aí a estratégia de prevenção pensando para as próximas gerações, Paulo? Bom, a vacina ela está disponível, né, para meninas entre 9 e 13 anos. E a tendência, eu acredito que seja que isso se amplie para meninos também. Eu acho que é o que a gente chama de imunização de rebanho, e eu acho que vai ser uma tendência para o futuro isso aí. Seria um próximo passo, né? Agora, a gente sabe da dificuldade, né, quando se fala em HPV e fala-se também em doenças sexualmente transmissíveis, que é muito tabu ainda entre muitas famílias falar sobre esse tipo de comportamento aí com os adolescentes, pré-adolescentes, ou mesmo já depois de adultos, né, falarem com os pais a respeito, mas a Esther, como educadora, vê isso na pele e no dia a dia dentro da escola, né? Promover discussões nas escolas sobre comportamento e prevenção de DSTs é uma dificuldade. Você acredita que essa baixa adesão às campanhas de vacinação de HPV tem relação com isso, Esther? Falta de esclarecimento, né, desconhecimento por parte das pessoas, muito tabu ainda de se falar abertamente sobre o tema. A escola, ela, responsável pela educação formal, ela trata cientificamente todas as doenças sexualmente transmissíveis e aí o HPV entra. E agora essa parceria
com as secretarias de saúde, né, para trazer a vacina para dentro da escola. Isso foi muito bacana, porque a escola passa de uma forma bem formal para os pais a necessidade da vacinação e solicita autorização para que os alunos possam se vacinar dentro da escola, né? Que não precisa sair, não precisa levar e tal. E aí a gente consegue um resultado melhor em termos de adesão. Agora, Isabela, só explicando também para quem não acompanha a questão da vacinação, o Paulo mencionou que no futuro espera-se que talvez a rede pública de vacinação também passe para os meninos. Por que, em primeiro momento, foi escolhido esse grupo de meninas nessa faixa etária para receber a vacina gratuitamente? Então, o HPV é um vírus de homens e mulheres. A gente considera na literatura que cerca de 80% da população sexualmente ativa já foi, está ou será infectado pelo HPV. Então, não é uma doença sexualmente transmissível rara. A verruga genital é a DST mais comum que a gente tem no mundo todo. Em todos os países, não é de pobre, de rico, enfim, vai além do teu hábito sexual, vai além de onde você mora, etc. e tal. A prioridade são as meninas, porque o HPV, primeiro, ele é causador de vários tipos de câncer. O câncer do colo do útero, a relação HPV câncer do colo do útero é, assim, virtualmente 100%. É 99,7% dos cânceres do colo do útero tem HPV. O HPV é a causa. Mas ele causa 90% dos casos de câncer de ânus, 75% dos casos de câncer de boca, que vem aumentando absurdamente. Imagina-se que em poucos anos o câncer de boca supere o número de câncer do colo do útero. Câncer de pênis é uma das principais causas de amputação de pênis no norte e nordeste brasileiro. Enfim, vulva, vagina, então outros tipos de câncer que vão além do câncer do colo do útero. Ok, mas por que as meninas e não os meninos primeiro? Todos serão beneficiados, podem ser beneficiados pela vacina. Mas o câncer de pênis, por exemplo, que assusta todo mundo, falei aqui de amputação de pênis, é uma coisa muito séria. Ele é 2% dos cânceres em homens. O câncer do colo do útero é o terceiro na mulher. É o terceiro causador de câncer na mulher. Então, o impacto de saúde pública é muito maior. Eu vacinando as mulheres, eu vou evitar 5 mil mortes por ano. Eu vou evitar 15 mil novos casos. Veja bem, não são 15 mil casos por ano, são novos casos, né? E 5 mil mulheres morrem todo ano do câncer do colo do útero. O câncer de boca, talvez, é a nossa segunda preocupação, e aí talvez uma análise melhor a gente possa imaginar que vacinar um homem é importante. O homem tem mais câncer de boca do que a mulher. E o câncer de ânus também atinge mais as mulheres. Então, o HPV tem um impacto negativo muito maior na saúde da mulher do que na saúde do homem. Mas, com certeza, o ideal era fazer como a Austrália, que vacina homens e mulheres. Quem sabe em breve, né? Vamos torcer para isso. Breve. Ou daqui um tempo, Quem né? sabe um dia. Um dia. A gente sabe que ainda está um pouco distante na nossa política pública que faça essa adesão também dos meninos. Agora, a questão importante também de ressaltar, como você disse, né? Uma série de doenças, e se não há, por exemplo, a vacina, e se há a exposição ao HPV, essa pessoa também pode estar sujeita a uma série de outras doenças, né? O HPV pode também complicar uma outra situação também de outras DSTs, né, Paulo? Exatamente. Como a doutora Esther falou, o HPV é a causa mais comum de DST, né? No nosso consultório de urologia, certamente é uma das causas mais frequentes de consulta ao urologista quando o adolescente vai. E não é só o HPV que a gente deve pesquisar. Habitualmente o paciente vem por uma outra queixa, por uma outra DST, e ele, na consulta, a gente nota a presença de uma verruga genital, ou mesmo o paciente tem alguma dúvida. E essa questão da verruga genital é interessante, porque às vezes o paciente tem a verruga e ele acha isso natural, que faz parte do corpo dele, que aquilo, ele até tem um certo carinho por aquela lesão que já vem carregando ao longo de anos, e você fala, não, isso é um HPV. Acho que é um sinal. Acha que é um sinal, exatamente. E isso vem na consulta, às vezes suscitada por outros motivos, por uma uretrite, alguma outra queixa de doença sexualmente transmissível. Bom, e a partir daí, durante todo esse tempo, com esse problema sem tratar, também está aí infectando outras pessoas, provavelmente, né? Se não há um tratamento, se não há um cuidado em relação a isso, né, Isabela? Tem um dado interessante na literatura, 70% das bolsas escrotais
estão infectados pelo HPV. Então, gente, não é um vírus raro, volto a dizer, é um vírus de todas nós, das nossas filhas, das nossas netas, não é um vírus de grupo especial. E uma coisa que eu acho interessante, se você me permite, né, você falou muito bem, a rede pública vacina de 9 a 13 anos e as meninas, mulheres de 9 a 26 anos que convivem com HIV. E por quê? Porque essas meninas, essas mulheres com HIV, elas têm uma imunidade mais baixa. Eu falei que 80% da população já esteve ou estará infectada pelo HPV, mas só 1 a 2% vai desenvolver o câncer. Nessas meninas que têm uma imunidade pior, né, e que principalmente quem vive com HIV, elas têm uma chance muito maior da doença HPV e não só da infecção pelo HPV. Muito importante. Você de casa aí que tem dúvidas em relação ao HPV, a vacinação, mande pra gente aí, tem as nossas formas de contato que eu já mencionei, eu vou reforçar aí, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp e também o telefone fixo. Todos os números e arrobas aparecem aqui embaixo de mim enquanto eu falo com você. E já tem a mensagem aqui que chegou pra gente lá de São Paulo, Dagna, não sei se é o Dagna ou a Dagna, mas mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Obrigado pela participação. E tem uma dúvida aqui, muito frequente também. Quem já teve HPV e conseguiu curar, tem risco de câncer? E quais cuidados deve ter quem já teve HPV? Diga lá, Paulo. O HPV são mais de 200 tipos de HPV, né? Mais de 150, 200 tipos. O fato de você ter tido HPV, a gente sabe que a maior parte dos HPVs, quando você tem, ao longo de um período de tempo, em média de 2 anos, a pessoa elimina espontaneamente pelo próprio sistema imunológico. Mas isso não impede que ela se reinfecte com um novo vírus ao longo da sua vida. Então, ela pode ter uma reinfecção e pode também desenvolver câncer a partir daí. Então, se curou uma vez, não quer dizer que não possa ter de novo. Exatamente. E vale ressaltar que nem todo HPV causa câncer. Então, o HPV 6 e 11, eles causam verruga e eles não causam câncer. Então, tranquilizar quem teve verruga genital, não, porque também entra num... Não precisa também criar um alarde, mas é importante... A verruga genital não evolui para o câncer. O que evolui para o câncer é a infecção pelo 16 ou 18, principalmente. E é exatamente por isso, para mostrar mais uma vez como é comum entre nós, toda mulher brasileira e no mundo faz o seu Papa Nicolau todo ano, de 3 em 3 anos. O que a gente está procurando? O HPV. O HPV causa lesões no colo do útero, na vagina, enfim. Ele causa lesões no colo do útero. E o Papa Nicolau é isso, é o ginecologista que vai ali, coleta aquelas células e vai ver se tem algum sinal de infecção pelo HPV. Para que possa, é o que a gente chama de prevenção secundária, quer dizer, prevenir a evolução. A infecção já aconteceu, já está evoluindo. Eu tenho que interromper essa evolução para essa NIC1, NIC2, NIC3 não chegar a câncer. E a vacina, justamente, o que ela tem de melhor do que isso? Quer dizer, o Papa Nicolau deve continuar, ele é importante, as vacinas não protegem de todos os tipos de HPV, como ele colocou muito bem, que são vários HPVs, ela protege de 70% daqueles que causam câncer, mas o Papa Nicolau, depois que já aconteceu, a vacina é impedir que aconteça. Sem dúvida. Agora, Esther, a gente fala muito aqui no Conexão em relação as políticas públicas para a educação, falamos aqui já também sobre os planos municipais de educação e a questão de discussão de práticas sexuais, de educação sexual, sempre é um problema, em muitos municípios isso não passou, por exemplo. De que forma a gente pode tentar pensar, né, em implementar aí programas, discussões com menos taxa de preconceito, maior taxa de informação para que os pais também não se sintam aí tão excluídos dessa discussão? É bem difícil, é um grande desafio, né, para a escola, e eu acredito que só através mesmo, levando em consideração a parte da medicina, da saúde, colocando a importância de se conhecer o tema para poder se prevenir, para poder se proteger e assim orientar, né, também os seus filhos a tomarem cuidado, a se cuidar, da mesma maneira que a gente fala de alimentação, né, a gente fala de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim,
O que a gente faz hoje é trazer pessoas da área de saúde para dentro da escola. As professoras de ciências, já a partir do 4º ano, começam a trabalhar corpo humano e entram o aparelho reprodutor, e aí pode ser tocado levemente também no assunto das doenças. As doenças através dos vírus e bactérias já são apresentadas. Então, sempre... E levando para esse lado mais da ciência, você consegue uma adesão sem muito preconceito, porque a gente lida com diversos tipos de família, onde muitas vezes a religião está envolvida e, como você falou, sexo é tabu para muita gente. Então, quando você vai tocar em determinados assuntos, você mexe com estruturas familiares, com pessoas que não estão prontas, mas a falta do esclarecimento ele é totalmente nocivo, né? Então, o que a gente procura fazer é ser mais científico possível ao tratar desses assuntos para conscientizar e para que a pessoa tenha realmente um ganho de conhecimento. É importante que você mencionou também a escola trazer um profissional de saúde, porque muitas vezes nem o professor e nem o pai está habilitado a ter as informações corretas e saber, de fato, passar uma informação que preste um serviço, né? Vocês que são profissionais de saúde sabem exatamente disso, né? O leigo, às vezes, vai dar uma opinião, vai falar aquilo que achou e acaba prejudicando ainda mais a informação, né? Eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com saúde escolar há muitos anos, prefiro não dizer quantos anos, mas bastante tempo. E a questão da escola promotora da saúde passa, sim, pela questão da educação, sem dúvida, é o principal, né, da questão da educação. Mas vamos lembrar que na primeira dose, em março de 2014, nós tivemos uma adesão de 100%. E que o tabu sexual já existia e tudo isso já existia. E a gente teve 100% de adesão à primeira dose da vacina HPV. O que aconteceu na primeira dose? Nós fomos à escola. Então, no mundo inteiro, se você comparar países que têm boa cobertura e países com má cobertura, qual é a diferença principal entre eles? Um vai na escola, outro não vai. Vacinar o adolescente fora da escola é muito difícil. E aí, eu acho que a gente até estava conversando isso, o papel da escola promotora da saúde, que é um programa nacional, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, não é só Deus me livre, porque educação é muita coisa, mas assim, não passa apenas pela educação. A escola precisa abrir suas portas. E o que a gente está vendo é a escola não está aderindo à vacinação na escola. Por um monte de motivos que eu entendo. Eu converso muito com escolas e tento orientar e dar o suporte. Então, nós da saúde precisamos dar o suporte à educação para que ela abra as suas portas e a gente vai ter a cobertura desejada. Muito bem. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui em relação a onde tomar a vacina, que é o Luiz Antônio de São Gonçalo aqui no Rio. Obrigado, Luiz, pela mensagem no nosso WhatsApp. Ele conta que levou a filha de 11 anos ao posto de saúde, então não tomou na escola, para tomar a primeira dose da vacina, mas não foi possível no momento porque ela estava resfriada. E ele pergunta, então, se ela deve tomar as 2 doses de uma vez só, se já passou o prazo, agora que ela tem 11 anos, se ainda pode tomar a vacina. Paula, Até vontade de chorar com o meu nome dele? O nome dele é Luiz Antônio. Luiz Antônio, olha só, estar gripada não contraindica. Sua filha poderia ter sido vacinada. Volta no posto e reclama. Oportunidades como essa a gente não pode perder. A única contraindicação para a vacina é quem tem história de choque anafilático pela vacina, o que é muito difícil. Então, assim, não tomou a primeira, não tem problema. Vale dizer que, apesar da campanha do Ministério agora ser de 9 a 13 anos, meninas que tomaram a primeira dose em 2014, não tomaram a segunda e já estão com mais de 14, voltam. Quem tem 14, não tomou a primeira o ano passado, volta. Então, assim, e se atrasou, não tem problema, vai tomar a segunda dose sem ter que recomeçar tudo. Então, vai lá e leva a sua filha. Parabéns por ter levado ela. Que pena não vacinar a sua filha. Isso aí, mas vai atrás que dá tempo de... Não tem prazo, como ele disse aqui, né? Dá tempo ainda, leva no posto de saúde que pode ser vacinada. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, a gente está falando sobre informações que circulem, né? Então, você pode ir na internet buscar várias fontes de informação sobre HPV, sobre vacinação. Deixa eu mostrar aqui, primeiramente, o ondacontracâncer.com.br. Isabela, você pode falar para a gente sobre essa campanha? Essa foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Imunizações, com apoio da Sociedade de Pediatria, de Infectologia, Ginecologia e Obstetrícia. Justamente, a ideia é levar a informação
uma onda de informação na internet. Então, tem esse site, tem vídeos, enfim, e muitas peças divulgadas tem Twitter, né? Como vocês aqui. Todas essas formas de comunicação para levar a informação adequada para que essas meninas sejam vacinadas. Muito bem. E também, aproveitando aqui, já que estamos na internet, eu vou botar o site do próprio Ministério da Saúde, falando e também aqui chamando para a segunda dose da vacina contra o HPV. Tem a campanha aqui também, se encontra a Isabela aqui fazendo parte da campanha do Ministério também. E agora uma outra questão que surgiu do último ano para cá em relação ao HPV, é a recomendação de quantas doses, né? Antes eram 3 doses, agora a recomendação são 2. Por que mudou essa diminuição aí, o número de doses, Paulo? Assim, os estudos no mundo inteiro falam a favor de que 2 doses seria mais do que o suficiente. Então, assim, há uma tendência de se considerar, de acordo com estudos que vêm há mais de 10, 12 anos, dizendo que 2 doses são o suficiente. Mas, até quando isso a gente não sabe, até quanto tempo essa imunidade poderá ficar com a paciente. Então, a menina sendo vacinada aos 13 anos, a gente calculando até 25, 30 anos, talvez seja pouco tempo, até porque ela continua com a atividade sexual dela. Então, o Ministério da Saúde aqui recomenda a 3ª dose, embora isso no mundo ainda seja uma questão ainda a se discutir. Mas há uma tendência a se considerar 2 doses bastante eficazes, principalmente nas meninas mais jovens, que têm uma resposta imunológica muito mais eficaz, né? Então, essa é uma tendência, mas a 3ª dose é o ideal a gente poder fazer aqui no Brasil. Só vale ressaltar que esse esquema de 2 doses, ele é baseado em estudos que a gente chama de imunogenicidade, as meninas respondem melhor, só para os menores de 15 anos. Maiores de 15 anos, obrigatoriamente, é consenso no mundo. Para as menores, é como ele falou, mas para as maiores de 15 anos, sempre 3 doses. Muito bem. Bom, a gente reforça aqui então a importância desse assunto ser discutido, os sites estão aí, vamos colocar de novo o site da campanha, ondacontraocâncer.com.br, para você aí de repente que quer levar essa discussão para a sua escola, também pode a partir da internet aproximar essa discussão e que suas amigas, seus amigos também possam ter mais informações a respeito da prevenção, já que a vacina está aí, disponível na rede pública e tem que ser utilizada. Por agora, o nosso tempo aqui já encerrou, então obrigado aos 3 pela presença mais uma vez, foi um prazer recebê-los no Conexão de hoje. Valeu. Obrigada. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações, 00:30 para quem é da noite, 7h30 da manhã para quem acorda cedo, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.